Nuvem. Ok, bom dia a todos. Vamos iniciar o ciclo de palestras. O convidado de hoje da nossa disciplina de Inovação e Engenharia é o engenheiro Silvio Maimura. Eu vou apresentá-lo primeiramente. Ele é engenheiro eletrônico pelo ITA, fez gestão executiva por Stanford Graduate School of Business e mestre em economia pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. E ele teve uma carreira de executivo, né, brilhante, passando como gerente de produto da IBM, vice-presidente da HP, gerente geral executivo da NEC, CEO e depois presidente da Pitney Bowes do Brasil. E também, academicamente, ele foi professor de economia na PUC de São Paulo, acho que ele lecionou por mais de 20 anos, professor de MBA e gestão executiva na Anhanguera Educacional, e continua ainda na ativa, né, como membro do conselho diretor da Fundação Casimiro Montenegro Filho e também do conselho da Telos Tecnologia. Então, é uma satisfação enorme receber o Silvio Maimura para palestrar com a gente. Eu pediria só para fazer dar uma palavrinha inicial, aí a gente inicia o programado. Silvio, por favor. Tá bom. Gente, é muito bom estar com todos vocês aqui, principalmente o pessoal que está na graduação em engenharia. E eu me rejuvenesço a cada vez que eu tenho a oportunidade de estar com vocês, e eu espero também ser mais objetivo e se a gente puder conversar no final, eu acho que seria enriquecedor para os dois lados. E eu estou com o meu colega Fritz aqui. Eu sugeriria aos professores, né, da USP, que as experiências da gente, muitas vezes elas são limitadas. E aqui eu quero pedir as minhas desculpas para vocês já de antemão, porque a minha visão sobre inovação, ela é muito limitada às minhas experiências, e as minhas experiências foram muito em empresas de grande porte, né, empresas multinacionais e de grande porte. Então, eu acho que a minha visão ela é muito limitada, né? Ela não é uma visão abrangente, mas a experiência e a percepção que eu fui tendo ao longo da minha carreira, e como o professor Leopoldo disse, foi basicamente dentro de empresas grandes de tecnologia. Eu mencionei o Fritz, que é meu colega de faculdade também, para dar uma oportunidade a ele, porque ele seguiu uma outra carreira, né, como empreendedor, e montou uma grande empresa chamada DataLink. Já estou fazendo a sua propaganda, tá, Fritz? Se vocês tiverem. Obrigado. Então, é uma outra linha de experiências, né? E com certeza houve muita inovação em todo esse processo, nessa jornada. Então, e acredito que os professores devem estar convidando pessoas, então, de diferentes áreas, com diferentes experiências, para poder prover para vocês uma visão mais abrangente. A minha é restrita, mas obrigado pela oportunidade de poder compartilhar uma percepção. Bom, obrigado, Leandro Maimura. Vamos lá. Então, eu preparei algumas perguntas para o Silvio. A gente vai fazer de uma forma interativa. Primeiro, assim, falando na escolha da carreira, muitos estudantes já escolheram a carreira, e a escolha da carreira é uma coisa complexa, né, para quem está na graduação, e a escolha do curso, né, por exemplo, muitos são da área de engenharia, já direciona, assim, até mesmo a profissão. Então, eu queria perguntar para o Silvio se você poderia contar um pouco como que foi, como é que você escolheu a carreira, como que você o que você recomendaria para os estudantes de graduação que ainda não decidiram a carreira, eles podem estar pensando em empreender ou seguir uma carreira em grande empresa, como você fez, e também contar um pouquinho também como foi a sua vida estudantil e quanto que a forma com que você passou a sua graduação impactou depois na sua carreira, né? Então, eu acho que isso vai deixar os estudantes aproveitarem melhor esse período e preparar melhor para a carreira. Bom, eu vou começar pela recomendação, se me permitirem, porque eu acho que eu vou direto ao ponto, né? Minha recomendação,
muita calma nessa hora, né? Porque a decisão de uma carreira ela não acontece na universidade, muitas vezes. Pode até acontecer para algumas pessoas, mas eu acho que decisão de carreira é uma coisa que vai acontecendo durante uma jornada após vocês se formarem. E eu posso dizer da minha própria experiência, tudo que eu planejei enquanto eu estava na faculdade, nada disso aconteceu, né? Eu queria, por exemplo, estar na cadeira do professor Leopoldo, né? Do professor Humberto, do professor Fernando, é onde eu queria estar. Era o meu sonho de carreira quando eu estava na universidade. E eu não fiz nada disso. Então, por quê? Porque ao longo da minha carreira foram acontecendo outros eventos e que me levaram a repensar a decisão ou a visão de carreira que eu tinha, e eu fui aprendendo ao longo da vida. E há muitos amigos meus foram me contando as suas experiências, amigos que não são engenheiros, amigos que trabalham em outras áreas, amigos de verdade que te olham, falam assim, olha, talvez você possa pensar nisso ou pensar naquilo. Coisas que eu nunca havia pensado enquanto eu estava na universidade. E eu só comecei a pensar na medida que eu fui trabalhando, fui conhecendo pessoas, fui conhecendo outras áreas que eu não tive oportunidade de conhecer na universidade e fui mudando o meu sonho de carreira, as minhas decisões ao longo da jornada. Então, recomendação, eu acho que a universidade é um bom lugar para você começar a pensar, mas eu diria que na maior parte das vezes ela não é a decisão final. Às vezes, algumas pessoas conseguem seguir aquilo que sonharam enquanto estavam na faculdade, e alguns vão fazer coisas completamente diferentes à medida que forem trabalhando e conhecendo coisas diferentes. Então, a recomendação, muita calma nessa hora, né? Não precisa ter ansiedade, a vida não termina em 5 anos de faculdade, espero que vocês tenham aí os 100 anos ainda para vocês viverem, e ao longo da vida vocês vão tomar várias decisões, vão conhecer muita coisa que vocês não conheceram na faculdade, vão conhecer muitas outras pessoas que não são seus colegas de faculdade, né? Com visões diferentes, com percepções diferentes, e vocês vão tomar as decisões melhores para vocês. Então, o que eu diria é apreciem a jornada, não precisa ter pressa para decidir agora. No entanto, a engenharia é uma excelente área para você estar, né? Porque a engenharia, eu acho que te dá uma visão do que é o mundo de uma forma muito interessante. Quando eu digo interessante, deixa eu resumir. Na engenharia ou na faculdade, eu aprendi que a gente entende o mundo muitas vezes através de modelos, né? Modelos matemáticos, modelos estatísticos. Então, a gente começa a entender a vida e como a vida é através de modelos. Esse princípio que a gente aprende na engenharia e se familiariza na engenharia, ela tem aplicações nas mais diferentes áreas. Então, a gente vai falar, por exemplo, em vendas. Qual um modelo de vendas ideal para uma empresa? Qual um modelo de investimento, né? A gente aplica muito, ou enxerga muito o que a vida é através desses modelos. Isso a gente aprende na engenharia muito bem. Então, o que vocês estão aprendendo vai ser útil em várias áreas, e por isso que vários segmentos diferentes gostam de engenheiros. Então, o segmento financeiro tem uma predileção por engenheiros, porque eles têm os seus modelos financeiros para entender como é que a economia anda, né? Mesmo às vezes as áreas de vendas, marketing, muitas vezes gostam dos engenheiros, porque existem os modelos de mercado, né? Existem os modelos ligados ao desenvolvimento de canais, ao desenvolvimento do varejo, e a gente aprende isso na faculdade. Isso vai ser muito útil para vocês. Voltando, o professor Léo faz perguntas muito abrangentes, né? Muito longas. Tá certo. Não, mas está ótimo. Perdoe. Não, perfeito, Uma outra Silvio. coisa, para não deixar de responder, minha faculdade foi ótima, porque eu tive a oportunidade de, durante 5 anos, conviver com pessoas maravilhosas, 24 horas por dia, no mesmo alojamento. Então, convivi com o professor Léo, convivi com o Fritz, e fico muito feliz que ele esteja aqui conosco, porque o que eu carrego muito forte da faculdade
foi o convívio com os amigos, né? Nós somos amigos até hoje, a gente se encontra, tivemos um encontro de 35 anos agora em Campos do Jordão, né? Há uns 2 anos atrás, antes da pandemia. Então, eu acho que o que eu carrego de mais valioso da faculdade foram os amigos que a gente desenvolveu lá. E eu espero também que você tenha a oportunidade na faculdade de desenvolver ótimas amizades, que eles sejam amigos seus ao longo da vida, né? Que vocês não deixem de se encontrar, de tomar o chopp, de um compartilhar para o outro o que está acontecendo, e através desses compartilhamentos, dessas histórias, eu acho que vocês vão mudar, muitas vezes, as decisões de vida ou os sonhos que vocês têm nesse momento. Então, muita calma, a vida é longa, né? Vocês vão viver muito, eu espero, né? E vão tomar as decisões que vão deixar cada um de vocês felizes. Então, apreciem todo o processo. Perfeito, Silvio, né? Apreciar a jornada, eu acho que foi uma colocação muito boa. Eu vou passar para a parte da carreira. Eu acho que muito dos alunos, né, que estão aqui ouvindo a sua palestra, eles estão já se preparando para fazer um estágio, entrar num programa de trainee, eventualmente pegar o primeiro emprego, isso dentro de poucos anos. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que foi os primeiros anos como engenheiro, né, no seu caso, e também o gap, né, que você já contou um pouquinho, entre sair da escola e você estar dentro de uma empresa, no seu caso, grande empresa. O que você sentiu nessa fase? E também, talvez, falar como é que você vê, né, quando você contrata um engenheiro recém-formado, né, o que você percebe? Ele vem preparado ou, às vezes, falta alguma coisa? Então, eu acho que isso ia ajudar bastante na preparação dos nossos alunos. Só para vocês saberem, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar como engenheiro, né? Eu fui desenvolver hardware, né, e software, aquele software que a gente chama de firmware, que é aquele código assembly, né, o código de máquina que a gente desenvolve para controlar o hardware. Eu fui trabalhar na Itautec num projeto que, na época, era para desenvolver um PC da IBM. A IBM tinha lançado um PC, se eu não me engano, em 1982. É coisa antiga, né, gente? E daí a Itautec lançou um PC dela, que chamava i7000, que era um clone, né, do PC da IBM, em 84. Então, eu comecei a trabalhar nesse projeto, desenvolvendo hardware de memórias dinâmicas, hardware de comunicação. Nessa época, eu não senti muito gap, porque nós tivemos, né, as aulas de desenvolvimento de hardware, de firmware, essas coisas na faculdade, então eu não senti tanto gap. Mas, como eu disse, a gente vai tomando vão acontecendo outras coisas que você começa a sentir que existe um gap, e eu não sei se a universidade pode endereçar esses gaps. Eu vou te contar o meu, né? Eu depois de algum tempo, né, eu fui promovido e virei supervisor de engenharia. Eu tinha cerca de 28 anos, eu me formei com 23, aos 27, né, depois de 4 anos como engenheiro, eu virei supervisor de um time de engenharia, né, que desenvolvia firmware. O grande gap que eu senti foi que eu não sabia liderar pessoas. Toda essa parte de liderança de pessoas é uma coisa que a gente não aprende na universidade, né? A universidade ensina a gente a ser engenheiro, mas não ensina a gente a tratar pessoas, a lidar com as pessoas. E eu comecei a aprender que pessoas são muito mais complexas do que um hardware, do que um firmware, né? Do que um software. E aí eu senti um grande gap, eu senti muita dificuldade, né? Eu lembro, por exemplo, a primeira vez que eu tive que mandar uma pessoa embora, eu não consegui dormir durante os 3 dias anteriores, eu não conseguia dormir. Eu não sei como que a universidade vai endereçar isso, mas essa parte de liderança não se ensina, né? Eventualmente você pode ser promovido e vai ter que lidar com gente, ou vai virar um líder de projeto, um gerente de projeto, e vai ter que lidar com time. São gaps que eu senti na universidade,
né? E deixo a dica para vocês, né? Porque à medida que a gente vai se desenvolvendo na carreira, muitas vezes vocês vão ter que liderar times, né? Esse é um grande desafio. O segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês é que, ao longo da carreira, muitas vezes, nem sempre você vai seguir a engenharia, né? Talvez alguns pensam em ir para uma área financeira, eventualmente. Daí você vai perceber que o que você aprendeu na faculdade não atende aquilo que você está fazendo, né? E daí não se assuste, porque eu tenho certeza, como eu disse anteriormente, você tem como se virar, né? A universidade ensina a gente a aprender sozinho. Eu não sei se o professor Léo é um bom professor, espero que ele seja, mas você sabe que, na minha percepção, a memória que eu tenho é dos maus professores, não dos bons professores. Porque aqueles professores que eu mais reclamava foram aqueles que mais me ensinaram a me virar. Porque o professor não ensinava nada, eu tinha que estudar sozinho, né? Porque tinha que passar na prova. Então, o professor ruim, não fale mal dele. Ele tem o seu mérito, porque ele é tão ruim de ensinar que você tem que estudar sozinho. E essa é uma qualidade que a gente vai ter que desenvolver logo depois, quando a gente se formar, porque talvez você vá fazer coisas que ninguém te ensinou. E o seu chefe, ele vai pedir coisas que você não tem ideia de como fazer. Não se preocupe, porque os professores ruins te ensinaram a você se virar sozinho. Você vai ter que se virar sozinho. Vai ter que voltar a estudar. Então, no meu caso, eu fui mais tarde para a IBM, e na IBM me botaram na área de marketing. Gente, você acha que o ITA ensinou alguma coisa para mim sobre marketing? Zero, né? Mas me ensinou a me virar, né? Então, o que eu fui fazer? Comprei livros de marketing, eu fui fazer o SEAG na época, que era uma pós-graduação que a GV oferecia, de 3 anos, que é uma pós-graduação em administração, e fui fazer administração de marketing. Então, fui me virar para aprender a trabalhar em marketing. Por isso que eu estou dizendo, é uma decisão de carreira. Teve um momento que eu falei, eu vou continuar na engenharia ou eu vou seguir por uma outra área. Depois, se houver oportunidade, eu conto, mas eu resolvi seguir por uma outra área que não foi engenharia, né? E fui me virando. Léo, não sei se eu respondi toda a pergunta. Não, tá ótimo. Não, e eu acho que você pode ir complementando, porque eu tenho uma pergunta seguinte, que, assim, você já falou que saiu da Itautec, foi para a IBM, quer dizer, tem essas transições, porque quando você muda de emprego ou de empresa, você vai para uma outra cultura, né? De uma empresa brasileira para uma empresa de origem americana, ou se for da origem europeia, eles já pensam diferente. Então, essa cultura empresarial, e a gente gostaria de saber como que você lidou com isso, e também, bom, o papel de liderança, porque, na verdade, no seu caso, né, em muitos casos, é isso que acontece, quer dizer, você vai mudando de empregos ou de empresas, em geral, né, os bons profissionais eles vão galgando patamares mais altos, né? E você chegou, né, até a comandar uma empresa como CEO, né, depois como presidente, quer dizer, esse passo a passo do engenheiro puramente técnico para uma pessoa que tem que ter uma visão holística, né, da empresa, essa transformação, se você puder contar um pouco sobre isso e também dar algumas dicas, né, de como que o jovem profissional ele vai adquirindo isso, né? Claro, através de dificuldades, de mais estudo, né? Mas se você puder contar a sua experiência, explicar sobre isso, seria ótimo. Professor, essa é uma pergunta complexa, né? Só para respondê-la, eu acho que daria 1 hora. Então, eu vou dar um resumo para vocês, e é um resumo muito sumário. Perdoe-me se não responder a pergunta na sua complexidade, na sua abrangência, por causa do tempo. Eu não tive muitas empresas ao longo da minha carreira. Eu trabalhei basicamente em 4 grandes empresas e eu fiquei muito tempo só em 4 grandes empresas. Então, 37 anos, basicamente em 4 empresas, que é diferente do mundo de hoje, né? Eu acho que existem muito mais transições entre empresas hoje
do que eu tive na minha época. Mas algumas lições se eu puder compartilhar, eu queria comentar com vocês, e são coisas talvez que não se ensina na faculdade, né? Cada empresa, ele é como se fosse um ser humano, ele tem uma cultura, ele tem um jeito de ser, né? Então, eu vou dizer, por exemplo, na IBM, que é uma empresa bastante grande, na época que eu entrei lá, ela era líder na área de informática, na década de 90, tinha aí os seus 7.000, 8.000 funcionários, e o que eu percebo, ela tem um jeito de ser. A IBM, naquela época, era uma empresa de marketing e vendas. Então, ela tinha uma cultura muito voltada ao cliente, de incentivar todos a ir no cliente, a entender o que o cliente precisava e tentar endereçar aquilo que o cliente queria, como negócio e não como tecnologia. É uma forma de pensar, uma cultura, um jeito de conduzir o mercado. Então, ao longo do tempo, eu percebi que ela é como se fosse uma entidade, como se fosse um ser humano. E daí mais tarde eu aprendi como é que se molda o que a gente chama de cultura organizacional de uma empresa. A HP, por exemplo, é uma empresa, depois eu saí da IBM e fui para a HP, onde eu fiquei a maior parte do meu tempo, e eu fiz basicamente minha carreira também na HP. Ela é uma empresa mais voltada ao produto, é uma empresa mais de engenheiros, né? Então, o que ela se especializou na minha época, a HP foi a maior empresa de informática na década de 2000, né? Ela desbancou a IBM em 2007, foi a maior empresa até 2012. O que eu percebo, ela tem uma cultura diferente da IBM, ela está focada mais no produto. Então, ela sabe falar muito bem do produto e você, muitas vezes, tem que adequar o produto à necessidade da empresa. Então, o que eu quero dizer com essas duas comparações o mais rápido possível? Ao longo da sua carreira, você vai trabalhar em empresas com jeitões diferentes. Tem empresas que são muito ditadoras, hierárquicas, tem outras que são muito democráticas, muito abertas, tem outras que são tipo essas Google, Facebook, que te dão muita liberdade e cobram também a responsabilidade, né, pela liberdade. Então, você vai encontrar diferentes tipos de empresa. O que eu posso te dizer, sempre vai ter uma empresa que você vai gostar mais. Onde a empresa que é boa para você é aquela que o seu jeito de ser casa com o jeito de ser da empresa. Eu não aprendi isso na faculdade, eu fui aprendendo isso ao longo do tempo nas minhas transições de carreira. Poucas, né? Mas nas poucas transições eu percebi claramente que cada empresa tem o seu jeito. O jeito da empresa tem que casar com o seu jeito de ser para você ser feliz. Quando você encontra essa identificação do seu jeito de ser com o jeito da empresa ser, eu acho que você vai poder apreciar melhor aquele tempo que você vai ter com aquela empresa. E nada impede de você passear, né, trabalhar em empresas diferentes, para você entender jeitos diferentes de fazer a mesma coisa. Cada empresa faz de um jeito diferente, né? E você trabalhar em empresas diferentes traz muita riqueza para você, porque você vai aprender a pensar, a agir, a se comportar de formas diferentes, dependendo da cultura organizacional onde você estiver inserida, tá? Eu vou usar o exemplo do meu amigo Fritz aqui. Eu tenho quase certeza que a Datalink tem uma personalidade. Sabe de onde vem essa personalidade? Ela vem muito do jeito de ser dos proprietários dela, do Kinderê, do Fritz, que são os meus amigos. Então, a personalidade da liderança da empresa, ela mais ou menos ela se espalha pela empresa. Todo mundo quer ser meio parecido ou seguir o líder, né? E o líder impõe, não diria, mas ele espalha o seu jeito de ser para a empresa. Então, você perceber o perfil da liderança é muito importante, porque o perfil da liderança vai, de uma forma muito forte, moldar a cultura organizacional daquela empresa. Tá? Se eu Silvio, puder ajudar. Tá. Não, só para completar, dentro desse processo, você chegou para a posição de VP,
né, de CEO presidente, quer dizer, são pouquíssimos executivos, né, que chegam à posição da liderança máxima da empresa. Eu acho que quem chega assim no topo de uma empresa tem uma responsabilidade ainda maior, porque os funcionários acabam se espelhando no seu líder. Então, você que ocupou esses cargos, né, assim, no topo da hierarquia de uma empresa, assim, como é que foi? Porque isso eu acredito que a responsabilidade diferente e o modo, né, de que você tem que comportar também tem que mudar, né, porque as circunstâncias são outras, né? Se você puder contar um pouquinho sobre isso, eu acho que agregaria muito, porque eu espero, né, que alguns dos nossos alunos também consigam alcançar essas posições. Claro, isso não é o objetivo, mas ter alguém contando, né? Alguém que chegou nesse ponto, contando a sua história, eu acho que vai ser bastante positivo. Gente, uma coisa que eu percebi na HP é que o meu jeito de ser batia com o jeito da HP ser, né? Então, existia uma identificação entre o Silvio e a HP. E por que eu conto isso para vocês? Porque, geralmente, quem faz carreira numa empresa, ou quem a empresa escolhe para ser promovido e, ao longo do tempo, ela chegar a ser um executivo da empresa, são aquelas pessoas que a liderança vê que tem o mesmo estilo da empresa, porque uma empresa grande ela quer preservar a sua cultura, né? Então, muitas vezes ela escolhe pessoas que têm aquele tipo de cultura para manter a cultura dentro da empresa, preservar. Então, eu deixo uma dica para vocês. O importante, se vocês querem crescer dentro da empresa, o ideal é que vocês estejam numa empresa cujo jeito de ser, né, bate com o seu próprio jeito de ser, né? Isso faz com que a liderança da empresa te veja e fala, nossa, o Silvio tem um jeito de ser da HP, vamos tentar dar esse outro desafio para ver como ele se comporta, como passar ele para aquele outro setor que está em dificuldades para ver se ele resolve o problema da forma que a gente gostaria. Então, eu acho que é importante que você tenha uma identificação entre a sua cultura pessoal com a cultura organizacional. Isso que muitas vezes é um fator importante se você almeja fazer carreira numa empresa, para você subir na hierarquia da empresa. É básico, ninguém vai colocar um líder na empresa que não tenha uma cultura, a não ser que ela queira fazer uma disrupção de cultura. Mas daí isso é uma coisa mais rara, ela queira mudar o seu jeito de ser. Existem empresas que também falam, ó, essa liderança não serve, daí existe um conselho, manda toda aquela liderança embora e começa traz um líder diferente. Vocês conhecem várias histórias sobre isso, né? Eu vou dar o exemplo de uma empresa japonesa, lembra da Nissan, quando trouxe o Carlos Ghosn? Essa história é muito conhecida, acho que de vocês. Por quê? Porque ele queria fazer uma disrupção na cultura da Nissan, né? Idem também quando as empresas trazem um presidente que não vem da própria empresa. Então, muitas vezes eles querem fazer uma disrupção da cultura, o que acontece também, né? Mas esse novo presidente vai impor a sua cultura, né? E acontece do mesmo jeito, ele vai escolher pessoas da empresa que têm aderência à cultura que ele quer implantar. Então, isso facilita muito. Eu não lembro a pergunta, mas no meu caso, por que eu não decidi, ou eu não sonhei na faculdade em ser executivo, gente? Eu falei para vocês, o meu sonho na faculdade era muito diferente. Mas ao longo da vida, como isso aconteceu, essa identificação cultural, uma pessoa chegou e falou para mim, ó, aquela área de vendas, na época telecom, está em muitas dificuldades. E no caso meu da HP, né? E era a época da privatização das telecomunicações. Eu estou falando de 1996, 97, tá? Talvez vocês nem tivessem nascido, mas foi quando começou a privatização das telecomunicações no Brasil. E vieram muitas empresas para cá, como a Telefônica, a Vivo, né, hoje, como vieram empresas suecas da TES na época, empresas americanas. Então, houve um boom de empresas de telecomunicações. E gostariam de alguém que fosse lá vender os computadores da HP para telecomunicações. Gente, eu não entendia nada de telecomunicações.
eu não entendia nada de sistemas de tarifação, sistemas de interconexão, essas coisas de telecomunicações, de operadoras, né? Mas eu tinha uma identificação cultural com a empresa. Ele falou, vai lá e resolve esse problema, né? Aí, o que eu fui fazer? Eu fui estudar telecomunicações, né? A HP me mandou lá para a Universidade de Illinois, eu fui estudar telecom lá, né? Para aprender um pouco de telecom, comecei a me interagir com os meus amigos que estavam em telecom, então eu tinha amigos na Embratel, fui conversar com eles, falar, me ensina um pouco de telecom, porque me deram esse abacaxi aqui, eu não sei nada. Então, ao longo da vida, vão acontecer oportunidades para vocês, com certeza vai acontecer, que vocês falam, aqui daí eu pego ou não? Minha sugestão, se você quer ser um executivo, você tem que ter essa vontade de pegar essas coisas que ninguém pega, os problemas que ninguém resolve, e resolvê-los, né? Dentro de um jeito que a empresa goste, que ela aprecie. Então, eu acho que esse casamento é importante, né? Você ter a vontade de aceitar novos desafios, aquelas coisas que ninguém quer fazer, porque todo mundo acha que não vai dar certo, passa para mim que eu resolvo, né? E dentro de um jeito, não de qualquer jeito, mas dentro de um jeito que a liderança da empresa espera de você. Eu diria que esse é um bom casamento para aqueles que almejam fazer uma carreira numa empresa grande. Não é mais HP, não é mais a IBM, talvez hoje são outras, mas eu acho que esses princípios, eu imagino que continuem os mesmos. A minha história é muito particular, né? Mas se eu puder deixar uma dica para vocês, eu trouxe um livro. Se vocês gostarem de livros, não sei se vocês conseguem enxergar esse livro. Segredos do Sucesso, né? Segredos do Sucesso. Isso. Está lendo, professor? Não, está um pouco borrado. Eu acho que isso. Mas se você puder ler o título, isso. O Não, título mas do é bem livro é grosso esse Segredos livro, do hein? Sucesso, né? Histórias de executivos de alta gestão. Aqui tem 500 histórias nesse livro. É um livro grosso, né? Então, se vocês quiserem conhecer histórias de pessoas para aqueles que almejam ser executivos, né? Tem 500 histórias aqui para você ler. Uma delas é a minha. Com toda humildade, eles me entrevistaram. E dentro das mais diversas áreas, dentro de 20 segmentos, 100 histórias, e dos quais 5 histórias em tecnologia. E uma das histórias em tecnologia foi a minha história que eles publicaram. Então, achei legal. Não ganho nada por vender esse livro, mas é muito mais para vocês terem outras perspectivas de outras pessoas que, eventualmente, foram executivos de outras empresas em outros segmentos e como é que eles chegaram lá. O que eu estou falando é um resumo do que eu falei aqui. Tá bom? Senhor, É certo. chega o livro um pouco mais perto de você, menos da câmera. Mais para trás um pouquinho. Mais para trás. Próximo do seu... de qualquer forma, não pegou, não. Não, tudo bem. Vamos prosseguir? Silvio, na verdade, eu queria que você só comentasse um ponto e depois ir para a próxima pergunta, que é a seguinte. Primeiro ponto, o que é ser, assim, presidente ou CEO de uma empresa? Eu acho que esse depoimento eu acho que é importante. E outro outra pergunta já é a seguinte: as empresas, né, que as maiores do mundo atualmente é chamado de GAFAM, né, que são Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, né? Quer dizer, são empresas de tecnologia que hoje têm os maiores valores de mercado, né? Então, eu queria que você comentasse, né, se os alunos assim deveriam olhar essa área de tecnologia, quer dizer, ir para a área de tecnologia vai garantir o sucesso ou não é bem assim, né? Então, seriam essa questão. Eu acho que, então, sobre o que é ser um CEO, presidente, e também sobre essa tendência mundial da tecnologia, até banco, né? Qualquer empresa hoje de sucesso, ele é uma empresa de base tecnológica, né? Se puder comentar sobre essas duas questões. Tentar, mas professor, se eu puder fazer antes de responder, muitas vezes a gente fala que o sucesso é ser um executivo e não é.
O sucesso é você ser feliz naquilo que você faz, é a minha percepção de sucesso, só para vocês não associarem, né? Por exemplo, eu estou numa empresa hoje, num conselho de uma empresa, mas eu estou atuando quase como um CEO, por quê? Porque eu gosto disso, né? Aprendi a gostar disso ao longo da minha jornada. Então, eu não faço isso porque eu acho que isso é o sucesso, é porque eu gosto de fazer. Então, sucesso, se você quiser ser um gerente de projeto muito bom, isso é o sucesso. Isso te faz feliz, isso é sucesso para você, tá? Não queria vincular as duas coisas, porque eu acho que e daí vou começando a responder sua pergunta. Tem gente que tem o perfil para trabalhar em empresa grande. Empresa grande tem as suas particularidades, mesmo essas GAFAMs que você falou, essas que são as grandes empresas na área de tecnologia no mundo atual, são empresas muito grandes, você precisa ter um perfil para trabalhar dentro dessas empresas. Precisa gostar de trabalhar em time, interagir com um monte de gente, interagir com áreas muito diferentes da sua, saber se relacionar, saber enfrentar os conflitos, ter muita resiliência para enfrentar as pressões, porque eles querem resultados, muitas vezes, em prazos muito curtos, então tem que ter resiliência. Nem todas as pessoas têm perfil para trabalhar nessas grandes empresas. Foi o que eu aprendi, né? Eu vi muitos amigos meus que queriam trabalhar em empresas grandes na minha época, mas não tinham perfil. Então, é muito importante você analisar o seu próprio perfil, se conhecer, porque talvez o caminho seu possa ser uma startup, possa ser uma empresa menor, né? Existem diferentes caminhos para cada um percorrer. Isso vai depender muito das particularidades da pessoa, de cada um, e eu acho que a cada pessoa tem que ter essa liberdade de se preservar e trabalhar numa empresa, num porte que seja apropriado para você, ou eventualmente nem empresa, você vai ser um empreendedor, você vai fazer alguma coisa autônoma, porque você não quer trabalhar em conflito, você não quer ficar interagindo com muita gente, quer ficar num laboratório. Então, acho muito importante a gente saber se preservar, sabe? Se conhecer e falar o que é o melhor para mim, se isso faz sentido para mim ou não. Então, não necessariamente eu acho que você deve ir para uma grande empresa, vai depender do seu jeito de ser, né? Startups hoje tem um monte, eu acho que é um bom modelo também, porque muito da inovação ela acontece hoje nas startups. As empresas grandes, em geral, hoje, elas têm muitas dificuldades com inovação, por quê? Porque a empresa grande precisa ter controle, precisa ter processo, ela é muito engessada, né? Porque ela precisa garantir que aquilo que ela está fazendo aconteça, né? Com um monte de gente. Então, ela fica mais engessada. Tem gente que não gosta de trabalhar num modelo tão engessado. Vou contar uma história longa, mas em 30 segundos. A HP comprou muitas empresas de software, né? Deve ter comprado aí mais de 80 empresas de software para uma das empresas que se chamava HP Software. O que eu reparei, eu tive contato com muita gente que veio dessas empresas. O que acaba acontecendo é que elas têm muito mais liberdade quando a empresa é pequena para desenvolver, para inovar, para fazer coisas diferentes, para se arriscar. Quando elas entraram para dentro da HP, aquela empresa enorme, que na época tinha mais de 100 mil funcionários, eles se sentiram muito engessados, né? Dentro da cultura da própria HP, que é uma cultura um pouco mais de controle por ela ser maior. E acabavam, depois de algum tempo, saindo da HP e indo para empresas menores novamente. E daí que eu comecei a perceber que essas pessoas me falavam, não consigo trabalhar nessa empresa. Tudo tem que discutir muito conflito, muita discussão, muita briga. E é assim mesmo para a gente poder conseguir as nossas coisas. Mas tem que encarar. Tem gente como eu que encaro isso, né? Tinha amigos meus que falavam, não, isso aqui é perda de tempo, né? Vou para uma empresa menor que não me questionam tanto, eu posso fazer as minhas coisas. E tudo bem, gente. Ele é feliz lá, eu sou feliz nessa grande aqui, né? Então, respondendo a sua pergunta, né? Preserva. Eu, como CEO, eu penso muito nisso, criar condições, né? Criar uma cultura organizacional onde as pessoas se sintam bem. Então, eu gosto muito de, muitas vezes, às vezes eu vou conversar com a copeira, né? Para ver, eu sei o nome das copeiras que trabalham na minha empresa, Ângela e Milena,
Por quê? Porque o meu estilo é assim, é conversar com todo mundo, independente da hierarquia, para ter certeza que as pessoas estão se sentindo bem, né? Eu me preocupo muito com essa parte do ambiente de trabalho, criar um ambiente de trabalho que seja saudável para todo mundo e que ele se estresse com o desafio que ele tem. Se é desenvolver um produto, se estressa com o desenvolvimento do produto. Se é vender, se estressa em vender com o cliente. Mas a empresa que eu estou não deve estressar as pessoas. Então, criar um ambiente onde elas se sintam bem, que exista diálogo, porque existem sempre conflitos, tensões, né? Isso sempre vai existir. Então, mas mesmo que exista isso, exista também a conversa, exista a liberdade, exista a confiança. E o meu trabalho como quando eu era CEO, porque eu não sou mais, né? Era muitas vezes inspirar os líderes, era motivar os líderes, é confiar, falar, olha, você consegue, vai lá que você faz, né? É cuidar da parte mais estratégica para onde a empresa vai caminhar. Então, era o guardião do plano estratégico da empresa, mas a parte operacional ficava com os diretores. E a minha função era suportar os diretores, dar confiança para eles, desenvolver esses diretores. Um chefe meu uma vez falou que liderança tem muito a ver com ajudar as pessoas a se tornarem pessoas melhores. Eu gosto muito dessa expressão. Então, eu, como CEO, eu tenho que ajudar todo mundo que está na minha empresa a se tornar uma pessoa melhor. Desde a copeira lá embaixo até o diretor lá em cima. Como é que eu promovo isso dentro da empresa? Porque o meu jeito de ser é esse. Eu quero que as pessoas melhorem, que tenham oportunidades, né? Que possam conversar, que tenham liberdade. Então, eu tento promover esse tipo de cultura na posição que eu estou. E daí eu fui muito privilegiado de ter a oportunidade de tentar promover esses valores dentro de algumas empresas. Tá? Muito bom, Silvio. Assim, a gente já está quase chegando na parte final, mas eu queria que você comentasse também, basicamente, 3 pontos. Uma, no mundo de hoje, a gente fala que estamos num processo de transformação digital, né? Então, as coisas estão se digitalizando, tudo acontece muito rápido, e aí a inovação passa a ser uma coisa assim, uma coisa importante também, né? Quer dizer, na verdade, inovação não é só para o grupo de pesquisa e desenvolvimento. Todos os funcionários de uma empresa, ele tem a missão de ajudar a empresa a inovar. Então, nesse sentido, a pergunta que eu queria fazer é como que os jovens devem encarar isso? Porque inovar, né, e empreender, que são até sinônimos em algumas situações, ele pode ser feito dentro de uma grande empresa, você pode inovar e empreender dentro de uma empresa, dentro de um grupo, ou você pode fazer isso fora, por exemplo, numa startup, né? Então, se você puder comentar sobre empreender dentro ou fora, né, o que isso implica, né, na postura, né, no pensamento principalmente dos jovens, né, a respeito disso. Gente, aqui eu começo pedindo as minhas desculpas para vocês, né? Porque eu sou um jovem diferente, né? Eu sou um jovem de 60 anos, né? Diferente de vocês que devem ser jovens de 20 e poucos anos. Então, nós somos de gerações diferentes. Eu acho que eu enxergo alguns gaps, né? Umas diferenças geracionais aí na forma como eu vejo e na forma como vocês veem. Mas eu acho que é uma oportunidade de vocês ouvirem um jovem um pouco mais maduro que vocês, né? Pela idade que tem, tá? Sobre inovação. E essa é outra pergunta muito abrangente, levaria 1 hora para responder, mas tentando comentar alguns aspectos sobre ela. Empresas grandes, né? Existe muita inovação em empresa grande também, mas não é aquela inovação de produto, de pesquisa e desenvolvimento, como o professor falou, porque nas empresas grandes isso acontece nas suas matrizes, nos seus laboratórios. Então, empresas como HP e IBM têm os seus laboratórios de desenvolvimento, onde o pessoal está focado em inovar em produtos, né? Mas, se você não consegue trazer aquele produto para o seu país, no caso o Brasil, e o Brasil é diferente dos Estados Unidos, e é diferente do Japão, que é diferente da Itália, então, qual que é a inovação que a gente traz? Como é que eu adequo aquele produto às necessidades do próprio país? Também é uma inovação, não é uma inovação de produto, mas é uma inovação na aplicação do produto, né?
Às vezes, o processo de venda aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, muitas vezes a empresa vende o produto. Aqui no Brasil, como o produto fica muito caro e muitas empresas não têm a condição de comprar o produto, fazer o investimento na compra do produto, a gente cria projetos de financiamento para aquele produto ser viável, né, para as empresas. Então, a gente cria uma inovação também com um projeto de financiamento. Então, a gente cria inovação na mudança do processo, no modelo de vendas, no uso de canais. E muitas vezes os produtos não se adequam aqui no Brasil, né? Vou contar uma experiência rápida que eu tive na última empresa que eu trabalhei. A empresa fazia produtos que cuidavam de comércio eletrônico, da recepção do comércio, dos pacotes nos centros de coleta, né? Alguns produtos pequenos, né, para coletar produtos usando caixas padrões, porque nos Estados Unidos, lá se identifica assim a caixa. Você coloca o produto que você quer despachar numa caixa A1, B1, C1, então tem modelos. Me dá uma caixa A1, põe o produto lá e despacho. Então, ele tem tamanhos padronizados para otimizar a logística. No caso do Brasil, não tem isso, não. A gente despacha qualquer coisa. Vocês sabem, até de pneu até, sei lá, pendrive. Então, é um mercado diferente. O que a gente fez? Nós pegamos essa tecnologia da nossa empresa lá fora, buscamos um parceiro aqui e modificamos o produto para quê? Para ele receber a coleta de qualquer pacote, desde um pneu até um pendrive, não colocado em caixas padrões. Não sei se vocês estão entendendo. Então, a gente vai adaptando o produto, e isso também é uma inovação. Então, trazendo o conceito de inovação aqui, eu acho que, primeiro, sem inovação você não sobrevive. É básico. Qualquer empresa que não inove, ela hoje não sobrevive. Por quê? Porque o mercado ele é muito dinâmico, ele copia muito rápido, ele imita muito rápido. Então, muitas coisas eles viram commodity, uma coisa comum muito rápido. E daí promove a competição, e a competição acaba baixando as suas margens de lucro, né? Então, o que a gente tem que fazer? Sempre estar procurando diferenciar, criar coisas novas com inovação. Então, tem que inovar. Segunda coisa, não necessariamente o produto. Você pode criar uma forma diferente de comercializar um produto, uma forma diferente de entregar o produto, uma forma diferente de vender o produto. Então, e para você poder fazer isso, você precisa conhecer muito do mercado local, como é que ele age, como é que ele pensa, que ele como é que ele pode comprar aquilo, como é que ele pode viabilizar aquilo na solução que ele precisa. Então, se eu puder deixar uma mensagem para vocês, é a seguinte, e fazendo um parênteses, eu trabalho também com alguns engenheiros lá do ITA, que eles querem fazer uma startup, então eu ajudo num projeto lá chamado Incubaera, que é uma incubadora de projetos de startup, né? E o que eu percebo nos alunos, e talvez seja vocês também, eu não sei se vocês pensam assim, espero que não, mas muitas vezes eles pensam só no produto, vou fazer um produto inovador, mas ele não conhece o mercado, né? A necessidade daquele mercado. Então, ele trabalha com uma ilusão que aquele produto vai atender bem aquele mercado. E daí, quando ele tenta comercializar aquilo ali, aquilo não dá certo, porque ele não entendeu o mercado. Então, na minha experiência, é muito importante, quando você vai desenvolver o produto, ter sempre um olho no mercado. Testa o seu produto primeiro com um cliente. Um amigo meu desenvolveu um app, né, para você substituir o garçom. E ele acha que é o melhor app do mundo. Então, eu falei assim, arruma um restaurante, põe um app lá, né, uns 10 restaurantes, põe de graça. Pega o feedback do dono do restaurante, vê se funcionou ou não funcionou. Quando ele fez isso, ele teve que mudar 90% do projeto dele. Vocês estão entendendo? Porque muitas vezes a gente pensa que fez a 8ª maravilha do mundo. Mas quem diz para você se você fez a 8ª maravilha do mundo, se é viável ou não, é o cliente. E muitas vezes a gente não se preocupa com o mercado, com o lado do cliente. Então, a minha experiência foi muito boa de poder ter essa percepção que quem define o que é bom não é você, é o cliente. Então, pensa um pouco nisso quando você for fazer as suas inovações. A sua inovação precisa ser boa, não para você, porque você acha que aquilo é super inovador, mas aquele mercado que você pensa que faz sentido, aquele mercado precisa dizer para você, olha, esse produto é
é bom. Então, ele precisa dizer para você. E daí você precisa depois viabilizar ele economicamente também, né? Num custo adequado, num preço adequado. Então, daí vem outras implicações. Tá certo, Silvio. Eu acho que foi fantástico até aqui, acho que a gente aprendeu muito. A gente não tem muito tempo, são 10h55, tem 5 minutos, mas eu queria, embora seja curto, abrir oportunidade, né, para os participantes aqui dessa sessão fazer pergunta, aluno, professor, convidado, né, e principalmente aluno, né? Não é sempre que a gente pode estar assim, pode falar diretamente, né? Como uma pessoa como o Silvio, né? Que assim, né, que fez uma carreira executiva assim em empresas top, né? Então, aproveitem, né? Se eu fosse aluno de graduação hoje, né, eu acredito que eu teria muitas perguntas para fazer, e pode ser qualquer pergunta, né? Mesmo eu fiz pergunta muito assim formal, né, como professor, mas eu queria que vocês fizessem a sua pergunta, aquela pergunta, Luca, pode abrir o microfone, câmera e faça a sua pergunta. Aproveita esse, como é que fala? Oportunidade de falar com alguém como o Silvio. Fica à vontade, Luca. Tudo bom, Silvio? Você está conseguindo me ouvir? Estou sim. Bom, obrigado pela apresentação, muito bom. Eu gostaria de perguntar, na verdade, um pouco sobre, com base nas empresas que você já trabalhou, né, com base no que você já fez, quais são os seus planos para esses próximos anos? No que você pretende trabalhar nesse tipo de coisa? Ô, Luca, essa é uma pergunta que eu estou tentando responder este ano, porque eu completei 60 anos, para vocês saberem, né? Então, dentro das multinacionais, existe mais ou menos uma idade limite, que é entre 55 e 60, então dificilmente eu voltaria a trabalhar numa multinacional. Então, o que eu penso no futuro, eu fico pensando como aproveitar aquilo que eu aprendi ao longo da vida em alguma coisa que seja útil. Uma das coisas que eu fico muito feliz é poder estar aqui. Então, o que eu penso? Compartilhar as coisas que eu aprendi com outras pessoas. E me sinto muito feliz de estar com vocês aqui, poder compartilhar. Eu não sei se vai servir ou não para vocês, mas a minha intenção é tentar ajudá-los, né? A segunda coisa, eu tenho algumas empresas têm me chamado para eu dar uma mentoria, né? Então, tem essa empresa que eu estou, que chama Telos, eu estou no conselho dela, porque eu fui dar uma mentoria, porque eles querem fazer um processo de transformação da empresa. Então, eu imagino que é isso que talvez eu vá fazer nos próximos anos, não tempo integral, Lucas, porque acho que tempo integral são vocês que têm que trabalhar agora 40 horas por semana, eu pretendo trabalhar umas 20 horas, daqui a pouco eu tenho meu tênis, então cuidar um pouco mais da saúde, né? Cuidar um pouco da saúde mental também, então não me preservar em algumas coisas e conseguir acompanhá-los, né, nos próximos 40 anos, para ver o que vocês vão estar fazendo daqui a 40 anos. Tá? Mas não pretendo mais voltar a cuidar de empresas, não. Se vocês precisarem de ajuda também nas suas startups, entre em contato comigo, se quiser trocar ideias. Eu acho que eu estou muito mais nessa perspectiva, né, de poder ajudar quem precisa com algumas experiências que eu fui adquirindo ao longo da vida, tá bom? Maravilha. Obrigado, Luca. Eu acho que estamos quase em cima da hora, mais uma, no máximo 2 perguntas. Alguém quer aproveitar para fazer uma pergunta? Deixa eu ver. A Beatriz tem que sair. Né? Alguém mais? Se não tiver, o Marco, você quer falar? Fica à vontade, pode abrir, né? O microfone, pode fazer a pergunta. Queria perguntar para o Silvio quais são os ingredientes mais importantes, na opinião dele, para ter uma carreira considerada de sucesso. Então, essa palavra sucesso Marco, né? Eu tenho dificuldade com ela, porque para mim ela é uma palavra tão ampla. Se você puder me especificar um pouco mais o que é sucesso na sua percepção,
Porque eu falei para você, sucesso para mim é a pessoa ser feliz naquilo que faz. Esse é se sentir bem naquilo que faz. Eu não meço sucesso em função da posição que ele ocupa, não meço sucesso em função do dinheiro que ele ganha, eu meço sucesso muito naquele sentido, olha, a pessoa tá feliz com o que faz, está vivendo bem, né? Porque eu acho que a vida é muito curta, então ela está se sentindo bem. Então, se sucesso é isso, eu tenho alguns ingredientes. Os meus ingredientes, eu comentei com você, é conhecer você muito bem, é se relacionar com seus amigos, ter amigos do peito, que você possa abrir as suas agruras e eles poderem te ajudar e ajudarem você a se conhecer, né, para você poder fazer alguma coisa que você se sinta bem, né? Num mundo onde é tão dinâmico, eu acho que sucesso também tem a ver com você ter outros amigos, colegas da sua faculdade em segmentos diferentes, que você possa tomar um café e trocar ideias e ter essa abertura, e daí sim poder tomar as decisões cabíveis para que você seja feliz naquilo que você está fazendo. Obrigado, Silvio. Maravilha. Perfeito. Eu acho que a gente poderia ficar realmente, né, mais uma hora aqui, mas eu queria aproveitar e pedir para o professor Fernando, né, fazer as honras da casa, né, fazer algum comentário e os agradecimentos, né, da Poli, da USP, que hoje teve a honra de receber o engenheiro Silvio Maimura. Fernando. Obrigado. Silvio, eu queria agradecer imensamente a essa oportunidade, mas eu não vou deixar você sair na boa assim, não. Eu estou fazendo um questionário que a gente vai pôr na página e que os alunos vão poder escrever e a gente vai mandar para você. Você topa essa, Silvio? Aí você, com calma, vai poder responder para eles, né? Porque agora a gente pode... Tem a questão da aula, porque muitos têm aula às 11 horas, então eles saem correndo na aula e vão mudar de tela, né? Agora é muito fácil, muda de tela, já está na outra sala, né? Mas a gente não pode perder a oportunidade de ter uma pessoa aí entre nós assim que possa dar esse papo com os alunos. A gente valoriza bastante isso, né? Essa possibilidade deles terem, e se você aceitar, eu publico lá o formulário, e eles tendo as perguntas, a gente vai mandando para você, e você responde diretamente para eles, fica à vontade, como você achar melhor. Você topa, Silvio? Manda aí. Tá? Então... Professor Fernando, se eu puder também deixar um outro livro para os alunos, porque esse tempo é muito curto, né? Eu vou deixar um outro com vocês, tá vendo? Ó, esse vocês conseguem ler? Sim, se eu soubesse. Sim, sim. Esse livro são pessoas, né, de sucesso nas coisas que eles fizeram, e eles falam assim, o que eles gostariam de ter sabido há 25 anos atrás. É o título do livro. Se eu soubesse, né? Então, eles dão dicas, várias pessoas também dão dicas, falando, há 25 anos atrás, eu gostaria que alguém tivesse me dito isso, né? Eu espero que daqui a 25 anos, vocês possam lembrar de algumas coisas que eu falei para vocês que fizeram sentido. Então, esse é o meu desejo. Tá bom? O Silvio, muito legal. E a gente pode, Leopoldo, agora os alunos que precisarem sair, marque no chat, fiquem à vontade, que eles têm as outras aulas. A gente tem um tempinho depois, parece que é do cafezinho. Você falou que tem 11h15, tem uma reunião. O Silvio tem que sair 11h15, não é isso? 11h10. 11h20. Professor Fernando, eu tenho que jogar tênis agora. É prioridade para mim. Então, tá bom. Então, a gente pode sim. Vamos passar para a hora do cafezinho. E então, aí faz o seguinte, Leopoldo, interrompe vamos desligar aqui a gravação. Vou interromper a gravação. Ok. Isso. Você pode até gerar uma outra, mas a gente põe no cafezinho lá, porque fica mais